Meu nome é Vanessa. Tenho 35 anos. No jantar que minha empresa organizou para comemorar minha promoção, minha irmã se levantou, bateu no copo com um garfo e esperou até que 50 dos meus colegas de trabalho ficassem em silêncio. Então ela disse: não parabenizem ela. Ela só conseguiu esse cargo por causa da doação de $20.000 que o papai fez. Ela levantou uma folha de papel dobrada, como se aquilo resolvesse tudo. Eu não discuti. Não chorei. Não fui embora. Apenas fiz que sim com a cabeça uma vez e voltei a me sentar. Meu pai sorriu como se tivesse vencido. Minha irmã achava que aquele papel era uma prova. O que nenhum deles sabia era que meu chefe estava observando tudo em silêncio. E a única pergunta que ele estava prestes a fazer para ela levaria 10 segundos para ser feita e o resto da vida dela para ser respondida. Eu sou Vanessa, e esta é a história da noite em que minha irmã tentou entregar minha carreira inteira para uma sala cheia de pessoas usando um pedaço de papel que ela mesma fez. Para entender como chegamos àquela mesa, precisamos voltar um pouco. A promoção em si não foi uma surpresa para mim. Foi uma surpresa para todo mundo. Numa terça-feira de manhã, no começo de abril, Raymond Keller me chamou ao escritório dele. Raymond fundou a Briguva Logistics há 31 anos, com 2 caminhões e uma linha telefônica fixa. Agora, transportamos cargas por 6 estados. Ele não é um homem caloroso, mas também não é cruel. Ele é preciso. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa e empurrou uma pasta na minha direção. Diretora de operações, disse ele. A partir de agora. Abri a pasta. 8 anos do meu trabalho estavam ali dentro. Auditorias de rotina, relatórios de perdas que eu tinha reduzido quase pela metade. O sistema de despacho do turno da noite, que eu tinha reconstruído de uma bagunça de post-its para algo que realmente funcionava. Você mereceu cada página disso, disse ele. Não deixe ninguém dizer o contrário. Eu deveria ter sentido alegria. Em vez disso, senti uma linha fina e fria descendo pela minha coluna, porque eu sabia o que viria depois. Eu teria que contar para minha família. E, na minha família, minhas boas notícias nunca continuavam boas por muito tempo. Obrigada, eu disse. Foi tudo que consegui dizer. Naquela noite, liguei para a casa dos meus pais. Meu pai atendeu no quarto toque. Vanessa. Não foi uma pergunta, apenas meu nome, que caiu seco como uma moeda sobre um balcão. Contei a ele sobre a promoção. Houve uma pausa. Eu conseguia ouvir a televisão ligada atrás dele. Que bom, ele disse. Sua irmã tem passado por uma fase difícil ultimamente, você sabe. Eu sabia. Whitney sempre estava passando por alguma coisa, de um jeito ou de outro. Contei que a empresa faria um jantar para comemorar e que toda a família estava convidada para ir. Ele passou o telefone para Whitney. A voz dela veio alegre e rápida, como uma batida na porta antes de alguém abri-la. Meu Deus, Vanessa, isso é incrível. Nós vamos todos. A família inteira. Com certeza. Houve uma pequena pausa. Como é mesmo o nome da empresa? O nome completo? Briguva Logistics. Briguva? Ela repetiu devagar, como se estivesse anotando aquilo em algum lugar que eu não conseguia ver. Entendi. Eu não pensei naquela pergunta na hora. Deveria ter pensado. Nathan, meu marido, estava limpando o balcão da cozinha quando desliguei o telefone. Ele dá aulas de história no ensino médio. Ele tem um jeito de perceber o que está por vir antes mesmo de acontecer. Eles vão vir, ele disse. Todos eles. Ele não respondeu imediatamente. Dobrou o pano sobre a alça do forno e alinhou as pontas. Em 15 anos, ele disse. Eu nunca vi sua irmã ficar feliz quando você conquista alguma coisa. Ela disse que estava feliz por mim. Eu ouvi a voz dela pelo telefone. Ele olhou para mim sem maldade. Dizer que está feliz e realmente estar feliz não são a mesma coisa. Eu disse que ele estava sendo injusto. A verdade é que eu queria acreditar naquela ligação. Eu queria, pelo menos uma vez, ser parabenizada pela minha própria família sem que uma cobrança viesse depois. Então disse a mim mesma que as pessoas mudam.
Disse a mim mesma que uma promoção era algo grande e importante o bastante para que até minha família simplesmente ficasse feliz por mim. Eu me agarrei a essa ideia por mais 11 dias. Então entrei em uma sala de jantar reservada e descobri exatamente o quanto eu estava errada. Mas, para explicar o que aconteceu naquela sala, preciso voltar ainda mais no tempo do que o jantar. Voltar para uma casa com 2 quartos na frente, 2 filhas e 2 infâncias completamente diferentes vividas sob o mesmo teto. Havia 2 tipos de crianças na nossa casa. Havia Whitney e havia eu. Whitney é 3 anos mais velha. Desde que consigo me lembrar de alguma coisa, eu entendia que ela era o acontecimento e eu era apenas o cenário. Os aniversários dela eram planejados por semanas. Havia bolos temáticos, lugares alugados e uma câmera de vídeo. Meus aniversários eram lembrados como quando você lembra que precisa tirar a roupa da máquina de lavar. Um bolo comprado na loja com meu nome escrito com glacê. Jantar em casa. Ano que vem fazemos algo maior. O ano que vem era sempre da Whitney. Quero ser justa sobre isso. Meus pais não eram monstros. Eles não me trancavam no porão. Eles me davam comida, roupas e me levavam para a escola. A crueldade, se é que podemos chamar assim, era mais silenciosa. Era uma questão de atenção. Atenção é um tipo de alimento. E, na nossa casa, ela era dividida em pequenas porções, e Whitney recebia o prato cheio. Eu aprendi a me fazer pequena. Crianças pequenas são crianças fáceis. Se eu precisava de alguma coisa, aprendi a precisar em silêncio ou a não precisar de nada. Quando eu fiquei entre os melhores alunos da escola, minha mãe disse: "Isso é bom. Coloca na geladeira." Quando Whitney passou em uma matéria que estava quase reprovando, nós saímos para tomar sorvete. Eu não estou inventando isso. Eu me lembro do sorvete. Lembro até do sabor que escolhi, porque escolhi rápido, antes que alguém pudesse mudar de ideia sobre me levar. Existe uma tarde que eu nunca consegui esquecer completamente. Eu tinha 11 anos. Eu tinha feito um projeto para a feira de ciências da escola, um modelo de filtro de água que realmente funcionava, e levei 3 finais de semana para terminar. Ganhei o 2º lugar. Passei o caminho inteiro de ônibus para casa segurando a faixa na mão fechada. Quando entrei pela porta da frente, a cozinha estava barulhenta. Whitney tinha conseguido um papel em uma peça da comunidade, um papel pequeno, com 3 falas, e meus pais estavam ao telefone contando para os parentes. Fiquei parada na porta, segurando minha faixa levantada. Minha mãe viu. Ela disse: "Ah, legal. Deixa no balcão, querida. Depois a gente olha." Nós nunca olhamos depois. Encontrei aquela faixa 2 anos mais tarde, dentro de uma gaveta de coisas velhas, atrás das pilhas e dos cardápios de comida para a viagem. E aqui está o detalhe que diz tudo. Eu não fiquei com raiva quando encontrei. Aos 11 anos, eu já tinha parado de esperar que aquela gaveta fosse qualquer outra coisa. O caminho de Whitney sempre estava preparado antes mesmo de ela dar o primeiro passo. Quando ela quis jogar futebol, havia carro para levá-la e dinheiro para a inscrição. Quando ela perdeu o interesse em outubro, tudo bem. Quando quis estudar em uma faculdade melhor, a mais cara, meus pais encontraram o dinheiro. Quando ela mudou de curso 2 vezes e depois precisou de um 5º ano, o dinheiro apareceu novamente. Quando o primeiro casamento dela acabou, meu pai dirigiu 4 horas para ajudá-la a se mudar, depois voltou para casa e nunca disse uma palavra sobre de quem era a culpa. Eu não estou ressentida por causa do dinheiro. Quero deixar isso bem claro. Estou contando sobre o dinheiro por causa do que ele me ensinou. Ele me ensinou que, na nossa família, a ajuda sempre ia para o mesmo lado e tinha um nome. E esse nome não era o meu. Meu pai tinha uma frase para mim. Ele dizia isso como outros pais usam um apelido. Ele falava com algo que quase parecia orgulho, e essa foi a parte que levei anos para entender. A Vanessa é aquela que não precisa de cuidados. Ele dizia isso quando eu conseguia encontrar meu próprio jeito de voltar para casa. Dizia quando eu paguei minha própria faculdade comunitária trabalhando em uma loja de tintas. Disse isso no dia em que saí de casa. Ele achava que estava me elogiando. Mas, na verdade, aquilo era uma permissão. Dava a todos permissão para não olhar para mim e ainda se sentirem bem com isso.
O dia em que parei de esperar por eles foi em um sábado no fim da primavera, na minha formatura da faculdade. Não era uma faculdade chique e não era uma cerimônia chique. Eram apenas cadeiras dobráveis em um campo e uma longa lista de nomes sendo lidos em um microfone barato. Minha família foi. Isso significava mais para mim do que eu deixava transparecer. Eu olhava para a multidão entre cada letra do alfabeto, chegando cada vez mais perto dos nomes com D, em direção a Doyle, imaginando eles na primeira fila como algo quente na minha mão. Quando finalmente chamaram meu nome, atravessei o palco, apertei a mão de alguém que eu não conhecia e olhei para as cadeiras. 3 lugares vazios. Whitney tinha alguma coisa naquela tarde. Eu nunca descobri exatamente o que. Acho que era uma visita para ver um apartamento, ou talvez uma consulta no salão que não podia ser remarcada. Minha mãe me mandou uma mensagem 1 hora depois. Sinto muito, querida. Tivemos que ir embora. Whitney precisava da gente. Parabéns. Orgulho de você. Eu estava com meu vestido de formatura em um estacionamento e li aquela mensagem 4 vezes. E, em algum momento da 4ª leitura, alguma coisa dentro de mim ficou em silêncio e continuou assim. Parei de esperar que eles aparecessem. É um tipo estranho de tristeza, desistir de pessoas que ainda estão vivas, que ainda ligam nos feriados e que ainda vão lhe entregar um cartão. Mas era isso. Tristeza. Havia mais um papel que eu desempenhava naquela casa, e foi o que mais demorei para perceber. Eu era aquela que fazia tempestade em copo d'água. Sempre que alguma coisa dava errado, um feriado tenso, um comentário que machucava, uma briga entre Whitney e nossos pais, a história depois sempre mudava para me colocar no centro. Eu era sensível demais. Eu tinha provocado alguma coisa. Eu tinha feito um grande problema de algo que não era nada. Não importava se eu quase não tinha falado. A família precisava de um lugar para colocar a culpa, assim como você precisa de um descanso de copo para colocar uma xícara quente. E eu era esse descanso de copo. Então fiquei boa em ficar em silêncio. O silêncio era a maneira mais barata de ter paz. Quando você cresce assim, aprende que estar certo custa caro e ficar quieto é de graça. Levei essa lição comigo quando finalmente saí pela porta da frente, em algum momento dos meus 20 e poucos anos, com 2 malas e o dinheiro do depósito que eu tinha juntado durante um ano. Eu achava que sair de casa seria a mesma coisa que deixar aquele padrão para trás. Achava que a distância faria a cura por mim automaticamente, como dizem que o tempo faz. Eu estava errada sobre isso. Mas seriam necessários 11 anos e um documento falsificado para eu descobrir o quanto eu estava errada. Encontrei a Briguva Logistics da mesma forma que você encontra muitas das coisas que mudam sua vida, por acaso. Naquela época, eu tinha 27 anos. O anúncio da vaga dizia apenas coordenadora de despacho, turno da noite, e não explicava muita coisa. Aceitei porque pagava um pouco mais do que a loja de tintas e porque o turno da noite significava que eu não precisaria conversar com muitas pessoas. Aquilo combinava comigo. Passei a vida inteira aprendendo a ocupar o menor espaço possível. Um depósito escuro às 2 da manhã parecia, sinceramente, um lugar feito para mim. Mas uma coisa estranha acontece quando ninguém está observando você. Você para de atuar e começa a trabalhar. Sem ninguém para quem eu precisasse me diminuir, fiquei boa no que fazia. Aprendi os caminhos. Aprendi quais motoristas cortavam caminho e quais previsões do tempo eram confiáveis. Comecei a perceber os problemas um dia antes de eles acontecerem. Uma carga que não chegaria no horário. Um caminhão que precisava de manutenção e que todo mundo tinha esquecido. Eu deixava bilhetes para a equipe da manhã. Pequenas coisas, depois coisas não tão pequenas. Raymond Keller percebeu meu trabalho antes mesmo de eu perceber que ele estava me observando. Ele costumava chegar cedo, antes do sol nascer, e via meus bilhetes presos no quadro de despacho. Certa manhã, ele estava esperando perto do relógio de ponto. Foi você que avisou sobre a mudança de rota de Cedar Falls? Perguntou. Sim, senhor. Como você sabia que ia ficar congestionado? Sempre fica congestionado na semana depois de um feriado. As pessoas esquecem. Ele ficou me olhando por um momento. A maioria das pessoas esquece. Ele disse. Você não esqueceu. E foi embora.
Essa foi toda a conversa. Também foi a primeira vez na minha vida adulta que alguém em posição de autoridade olhou diretamente para algo que eu tinha feito. Virei supervisora em 2020. Virei gerente de operações em 2022. A cada passo, eu fazia aquilo que tinha aprendido desde criança, resolver tudo sozinha, em silêncio, sem precisar que ninguém cuidasse de mim. Mas eu fazia outra coisa também. E não tenho orgulho de ter feito isso por tanto tempo. Toda vez que recebia uma promoção, eu mandava um cartão para casa. Apenas um cartão, com uma ou duas linhas escritas à mão. Virei gerente este mês. Achei que vocês gostariam de saber. Com amor, V. Eu imaginava minha mãe abrindo o cartão. Imaginava o cartão na geladeira, preso por um ímã. Do jeito que meu certificado de honra nunca chegou a ficar. Ninguém ligava. Nenhuma vez. Nem depois de um único cartão. Às vezes, semanas depois, minha mãe mencionava: recebemos seu cartão. No mesmo tom que você usaria para falar de um folheto de propaganda que chegou pelo correio. Meu pai não dizia absolutamente nada. Eu guardava uma pequena coleção daqueles momentos sem resposta em algum lugar dentro de mim e dizia a mim mesma que tinha parado de contar. Eu não tinha parado de contar. No ano em que virei gerente, 2022, a Briguva mudou. A empresa tinha crescido e deixado para trás sua antiga aparência. Raymond contratou uma empresa para refazer tudo. Os caminhões, as placas, o site, o papel timbrado. Numa sexta-feira de outono, todos nós ficamos na sala de descanso enquanto eles apresentavam a nova identidade. Um novo logo, mais limpo, com linhas retas e um azul diferente. A partir de hoje, disse o consultor de marca, o antigo logo está aposentado em todos os lugares. Qualquer coisa que ainda tenha o logo antigo está oficialmente desatualizada. Lembro de pensar que era estranho sentir carinho por um logo. Lembro de alguns dos motoristas mais antigos reclamando. Lembro de Carol Whitfield, nossa gerente do escritório, colocando com cuidado os últimos papéis antigos em caixas para levar à reciclagem. Naquele momento, naquela sala de descanso, eu não sabia que tinha acabado de ver uma pista sendo deixada ali. Que, 4 anos depois, a data exata em que aquele logo morreu seria mais importante do que quase qualquer outra coisa na minha vida. Naqueles anos, construí uma vida de verdade. Casei com Nathan em uma cerimônia pequena, com sanduíches e cadeiras dobráveis, e nenhum membro da minha família mudou um único plano para estar lá. Compramos uma casa estreita com uma varanda torta. Tínhamos manhãs tranquilas. Pela primeira vez, eu tinha uma vida que não exigia que eu me diminuísse. Por um tempo, achei que a distância tinha funcionado. Achei que simplesmente tinha crescido além do alcance daquela casa antiga. Então, no outono passado, minha irmã perdeu alguma coisa, e eu descobri que o alcance daquela casa nunca teve nada a ver com distância. A parte de Whitney nesta história começou 5 meses antes do jantar, em novembro. Durante toda a vida, Whitney nunca tinha realmente perdido. Ela desistia de algumas coisas, e embora de outras e sempre recebia ajuda quando caía. Mas ela nunca tinha ficado em uma sala, dado o melhor de si e descoberto que aquilo não era suficiente. Naquele novembro, na corretora de seguros onde trabalhava, abriu uma vaga de líder de equipe. Whitney queria a vaga. Whitney esperava conseguir a vaga. Whitney não conseguiu. Eles deram o cargo para alguém mais jovem, alguém que, segundo Whitney, não fazia ideia de como as coisas realmente funcionavam. Fiquei sabendo por outra pessoa. Como eu ficava sabendo da maioria das coisas, através de uma prima. E a maneira como minha prima contou aquilo ficou na minha cabeça. Ela disse que Whitney não estava exatamente com raiva. Ela estava com medo. Pela primeira vez, minha irmã tinha batido de frente com uma parede que nosso pai não podia simplesmente atravessar e mover para ela. Whitney não sabe como lidar com um sentimento assim. Ela nunca aprendeu, porque nunca precisou. Então fez o que algumas pessoas assustadas fazem. Procurou alguém para diminuir, para poder se sentir maior em comparação. E lá estava eu, 3 anos mais nova, seguindo em frente em silêncio, de forma constante, para ela, inconvenientemente indo bem. Em fevereiro, começaram as ligações. Não para mim, mas sobre mim. A mesma prima ligou primeiro. Com cuidado.
Do jeito que você testa algo que acha que pode quebrar. Ei, ouvi uma coisa meio estranha e achei que você gostaria de saber. Ela tinha participado de um almoço em família. Meu pai estava falando de mim. Pelo que parecia, ele tinha dito mais de uma vez que eu estava indo bem lá porque ele tinha me ajudado a começar. Eu ri e não dei importância. Eu realmente ri. Ele nunca nem entrou no meu escritório, eu disse. Ele não sabe o que eu faço. Eu sei, ela respondeu. É só que... Foi o jeito que ele falou, como se todo mundo já soubesse disso. Eu disse para ela não se preocupar. Disse que nosso pai gostava de se sentir útil e que uma história de um pai sobre a filha não fazia mal a ninguém. Quero que você me ouça admitir isso claramente. Foi um erro. Eu deveria ter feito a próxima pergunta. Eu deveria ter perguntado. Ajudou como? Eu não perguntei porque isso significaria me envolver, e passei 30 anos aprendendo que se envolver custava mais do que valia a pena. Então a história cresceu no escuro, como acontece com histórias quando ninguém as corta pela raiz. Em março, ela ganhou um número. Foi assim que percebi que tinha deixado de ser apenas um sentimento e virado uma coisa real. Um sentimento é vago. Uma coisa tem limites. E o limite que aquela história tinha criado era uma quantia em dinheiro. $20.000. Minha tia foi quem me contou isso pelo telefone. De maneira totalmente casual, como se estivesse lendo o preço de uma etiqueta. Bom, seu pai fez aquela coisa dos $20.000 para ajudar você. Então toda a frase dependia daquela pequena palavra. Aquela pequena ponte construída sobre o nada. Que coisa dos $20.000? Perguntei. Houve uma pausa. Você sabe. Para o seu emprego. Foi o que ele contou para todo mundo. Ele contou para todo mundo. Em março, meu pai já tinha contado para todos que havia dado $20.000 para fazer minha carreira acontecer. E eu, a pessoa para quem aquilo supostamente tinha acontecido, fui a última a descobrir o preço da minha própria vida. Quero contar para você como foram realmente aquelas semanas. Porque a parte mais estranha foi o quanto tudo parecia normal. Nada dramático aconteceu. Ninguém gritou. Eu fui trabalhar. Continuei fazendo o meu trabalho. E, enquanto isso, em ligações das quais eu não participava, em salas de estar onde eu não estava, uma versão de mim estava sendo criada e passada de pessoa para pessoa como um prato numa mesa. Uma versão menor de mim, uma mulher que tinha recebido a própria vida de presente em vez de construí-la. Pessoas que me conheciam desde criança estavam aceitando aquela versão. Não porque fossem cruéis, mas porque meu pai contava a história com confiança, e Whitney acrescentava detalhes. E uma história contada com confiança e detalhes sempre vai mais longe do que uma mulher quieta que nem está na sala para corrigi-la. Esse é o mecanismo de uma coisa assim. Uma mentira não precisa ser forte. Ela só precisa não ser contestada. Eu quase deixei aquilo passar também. Quase guardei tudo, bem pequeno, como sempre fiz com todas as coisas. Mas, uma semana depois, minha mãe ligou para falar de outra coisa, sobre a cirurgia de um parente. E, no final da ligação, tentando encontrar alguma coisa boa para dizer antes de desligar, ela falou: Ah, e Vanessa, aquela carta linda que sua empresa mandou para o seu pai, nós colocamos em uma moldura. Está na parede agora. Fiquei completamente imóvel na minha própria cozinha. Que carta? Perguntei. A carta de agradecimento da Briguva e pela doação. Ela falou de forma leve, como quem comenta sobre o tempo. É uma carta linda, querida. Você deveria ter orgulho. Naquele exato segundo, tive certeza absoluta de uma coisa. A Briguva Logistics nunca tinha mandado nenhuma carta para o meu pai. Nenhuma carta de agradecimento, nenhum recibo, nenhum cartão de Natal. Porque a Briguva nunca tinha recebido um único dólar do meu pai em toda a sua história. Isso significava que a carta na parede dos meus pais não era uma carta de verdade. Era outra coisa. E eu precisava vê-la. Pedi para minha mãe tirar uma foto da carta emoldurada e me mandar. Disse que queria mostrar para minha equipe. Ela ficou feliz e mandou a foto dentro de uma hora. Sentei à mesa da cozinha antes de abrir a foto. Não sei exatamente por quê.
Algum instinto me disse que eu precisava estar sentada. Então eu olhei. Era uma folha inteira, de papel branco grosso, fotografada de leve de lado através do vidro da moldura. No topo, havia um logo da empresa. Abaixo dele, 3 pequenos parágrafos e uma assinatura. À primeira vista, era uma carta corporativa completamente normal. Daquelas que são arquivadas e depois esquecidas. Aumentei a imagem e meu coração fez uma coisa estranha. Ele ficou mais lento. Não disparou. Ficou quieto e cuidadoso. Como suas mãos ficam quando você está segurando alguma coisa frágil. A primeira coisa que vi foi o logo. Era o logo antigo. Aquele símbolo azul quadrado, com uma linha de estrada inclinada passando por ele. O mesmo que eu tinha visto pessoalmente ser oficialmente aposentado por um consultor de marca, em uma sala de descanso da Briguvai, no outono de 2022. O logo que Carol tinha colocado em uma caixa e levado para a reciclagem. Aquele logo não aparecia em nenhum documento verdadeiro da Briguvai havia quase 4 anos. E, mesmo assim, estava ali no topo de uma carta que minha mãe tinha colocado na parede, como se tivesse acabado de ser criada no mesmo dia em que aquele logo deixou de existir. A segunda coisa foram as palavras. Eu já li milhares de documentos e correspondências da empresa. Eu sei como a Briguvai escreve. Aquilo não era o jeito da Briguvai escrever. Era exageradamente entusiasmado. Agradeci a meu pai pelo seu espírito extremamente generoso. Chamava a Briguvai de uma família que estava crescendo. Cartas corporativas de verdade são secas. São cuidadosas. Elas não ficam exagerando nos elogios. Aquela carta exagerava porque não tinha sido escrita por uma empresa. Tinha sido escrita por uma pessoa que queria muito que aquilo fosse acreditado. Então cheguei à assinatura e parei de respirar por um momento. A carta estava assinada por Elaner Prat, diretor de doações corporativas da Briguvai Logistics. Eu trabalho na Briguvai Logistics há 8 anos. Agora faço parte da equipe de liderança. Conheço todos os departamentos, todos os diretores e quase todos os funcionários do prédio. Nós não temos um diretor de doações corporativas. Nunca tivemos um diretor de doações corporativas. Somos uma empresa privada de transporte de cargas. Não temos um departamento de doações porque não pedimos nem aceitamos doações. Não existe nada para o qual alguém possa fazer uma doação. O cargo era inventado e Elaner Prat não existia. Nunca tinha existido. Coloquei meu celular sobre a mesa, com a tela virada para cima, e a carta ainda brilhando na tela. E fiquei olhando para ela como você olha para uma cobra que ainda não percebeu que você está ali. Minha irmã não tinha simplesmente contado uma mentira. As pessoas mentem. Mentiras são baratas e estão por toda parte. Minha irmã tinha criado um documento falso. Ela encontrou o antigo logo da Briguvai em algum lugar, criou uma carta falsa da empresa ao redor dele, inventou um executivo para assinar e colocou aquilo na casa dos meus pais como uma prova física da história que ela estava contando. Assim, quando nosso pai repetisse aquela história, ele não estaria apenas repetindo um boato. Estaria repetindo algo que tinha visto emoldurado na própria parede. Fiz uma coisa que nunca tinha feito antes em relação a um problema da família. Em vez de guardar aquilo e engolir tudo, levei para o trabalho. Na manhã seguinte, fui até o escritório de Carol Whitfield e fechei a porta. Carol trabalha na recepção da Briguvai há 22 anos. Se algum papel já passou por esta empresa, Carol conhece o peso, a data e até o cheiro dele. Coloquei meu celular sobre a mesa dela. Carol, preciso que você olhe para uma coisa e preciso que me diga que estou errada. Ela pegou o celular. Colocou os óculos de leitura. Estudou a imagem por talvez 4 segundos. Então colocou o celular de volta na mesa e olhou para mim por cima dos óculos. Isso está errado, disse ela. Esse logo. Nós enterramos esse logo em 2022. Querida, de onde isso veio? Eu disse que achava que minha irmã tinha feito aquilo. Carol não ficou chocada. Carol não era do tipo que fazia escândalo. Ela simplesmente virou para o computador, e seu rosto ficou sério e focado. Então disse: Vamos descobrir exatamente o quanto isso está errado.
Primeiro, ela abriu o arquivo da mudança de marca, o memorando interno, datado e assinado, anunciando oficialmente que o antigo logo seria aposentado. Ela abriu o organograma completo da empresa, o atual e os antigos. Procurou o nome Eleanor Pratt em todos os registros de funcionários que a Briguva tinha guardado ao longo de 31 anos. Nada. Nenhuma Pratt, nenhum diretor de doações corporativas, nenhum registro em lugar algum, em 3 décadas, de uma única doação de caridade aceita pela empresa, porque a empresa nem sequer tinha um sistema para receber doações. Carol imprimiu tudo. Organizou as páginas em uma pilha bem arrumada e bateu uma vez na mesa, do mesmo jeito que tinha batido nos antigos papéis para colocá-los em uma caixa 4 anos antes. Quem fez isso, disse ela baixinho, não conhecia a nossa empresa. Só sabia como copiá-la. Naquela noite, fiz uma coisa que Carol não tinha me pedido. Sentei à mesa da cozinha e comecei a procurar onde minha irmã tinha encontrado aquele logo antigo. Não demorou muito. Depois de 3 pesquisas, encontrei. Era um folheto de patrocínio comunitário de alguns anos atrás. Uma campanha para arrecadar dinheiro para esportes juvenis, que a Briguva tinha apoiado no passado. O folheto tinha sido escaneado e colocado no site de uma liga local, onde nunca foi retirado. O antigo logo azul quadrado estava bem no topo, parado ali, exatamente como era antes do outono de 2022. Fiquei olhando para aquele folheto por um longo tempo. Pensei na minha irmã encontrando aquilo, salvando a imagem, recortando, colocando no topo de uma página em branco, escolhendo uma fonte, inventando uma mulher chamada Eleanor Pratt e dando a essa mulher um cargo que parecia corporativo bastante para passar como verdadeiro. Depois ela imprimiu tudo, comprou uma moldura e levou até a casa dos nossos pais. Não foi apenas um momento de raiva. Foram horas de trabalho paciente, cuidadoso e planejado. E cada minuto daquele trabalho foi usado para construir uma máquina feita para me diminuir. Essa foi a parte que eu não conseguia esquecer. Não era apenas o fato de ela ter mentido. Era o fato de ela ter estado disposta a trabalhar tanto para criar aquela mentira. Quando fechei meu notebook naquela noite, com as provas impressas por Carol em uma pasta e aquele folheto ainda brilhando na outra, entendi que a pergunta tinha mudado. Até aquele momento, a pergunta era: essa carta é verdadeira? Não era. Isso já estava resolvido. A nova pergunta era mais pesada e não tinha uma resposta simples. A nova pergunta era: o que eu faço agora? Antes de contar o que decidi, quero que você pare por um segundo e tente adivinhar. Uma carta falsificada, feita usando um logo que essa empresa aposentou 4 anos atrás. Quando você acha que uma coisa assim desmorona? No jantar, na frente de todo mundo? Ou antes mesmo de chegar tão longe? E quem você acha que percebe primeiro? Conte seu palpite nos comentários e continue comigo, porque o que escolhi fazer depois surpreendeu até meu marido. Minha primeira reação foi a mais antiga que eu conhecia, e ela veio silenciosamente. Eu ligaria para Whitney. Diria com calma que tinha visto a carta, que sabia que era falsa e que ela precisava tirá-la da parede e parar com aquilo. Sem plateia, sem cena. Apenas nós duas e a verdade. E depois, silêncio novamente. Era o que eu tinha feito durante toda a minha vida. Conter tudo, diminuir tudo, manter a paz, mesmo quando o preço dessa paz sempre foi pago por mim. Contei a Nathan que esse era o meu plano. Estávamos sentados na nossa varanda torta. Ele ouviu tudo até o fim e depois ficou em silêncio por um longo momento. Posso te dizer o que vai acontecer se você fizer isso? Ele perguntou. Pode. Você liga para ela. Ela nega, porque sempre nega. Depois conta aos seus pais que você ligou do nada, atacando ela, com inveja dela, justamente na semana da sua própria festa. E, quando você se sentar naquele jantar, você não será a irmã que tem a verdade. Será a irmã que fez um grande drama. De novo. Eu não disse nada. Ele tinha tocado exatamente no lugar dentro de mim onde aquela frase vivia. Fez um grande drama. Ele nem sabia que essa era a frase que minha família usava para falar de mim. Ele simplesmente encontrou a palavra certa. Se você confrontar ela em particular, ele disse, isso continua sendo privado. E uma coisa privada pode ser reescrita. Ela é boa em reescrever as coisas. Ela escreveu uma carta inteira.
Então eu não faço nada? Eu não disse para você não fazer nada. Ele virou lentamente a xícara de café sobre o parapeito. Eu disse para não ficar na frente da mentira. Fique atrás dela. Deixe que ela siga sozinha até o fim do caminho e apenas garanta que, quando chegar lá, esteja em uma sala onde as pessoas realmente conheçam a verdade. Fiquei pensando naquilo. Uma sala onde as pessoas conhecessem a verdade. Havia apenas uma sala assim. Era uma sala de jantar reservada em um restaurante no lado leste da cidade. E, em 11 dias, ela estaria cheia de 50 pessoas que tinham me visto trabalhar durante 8 anos. E uma delas seria Raymond Keller. Foi naquele momento que o plano deixou de ser apenas meu e passou a ser algo maior e mais silencioso. Na manhã seguinte, Carol e eu fomos ao escritório de Raymond. Eu tinha decidido que ele tinha o direito de saber que alguém tinha falsificado o nome da empresa dele, independentemente do que eu decidisse fazer com a minha família. Carol colocou as páginas impressas sobre a mesa dele e explicou tudo, página por página, com sua voz calma e firme. O memorando da mudança de marca, o organograma e a busca sem resultado pelo nome Eleanor Pratt. Raymond ouviu sem dizer uma palavra. Leu cada página. Quando Carol terminou, ele se recostou na cadeira e ficou olhando para a carta falsa por um longo, longo momento. Eu esperava que ele ficasse com raiva. Ele administra uma empresa. O nome dele estava em um documento falsificado. Mas Raymond Keller não ficou com raiva. A raiva é barulhenta e rápida. E Raymond não era nenhuma das duas coisas. Essa pessoa vai ao jantar? Perguntou ele. Minha irmã. Sim. E ela pretende usar isso? Ele tocou uma vez na carta falsa. Acho que sim. Acho que foi para isso que ela fez tudo isso. Ele assentiu lentamente. Pegou o memorando verdadeiro da mudança de marca e o organograma e os devolveu para Carol, com uma calma cujo significado eu só entenderia 11 dias depois. Então deixe a noite acontecer. Ele disse. Carol, leve a pasta. Sente perto da frente. Depois olhou para mim. Vanessa, você não precisa carregar nada disso. Não precisa preparar uma defesa e não precisa vencer uma discussão. Apenas vá ao seu jantar. Deixe sua irmã trazer o que quer que ela esteja trazendo. Ele não estava com raiva. Ele era algo para o qual, naquele momento, eu ainda não tinha uma palavra. Ele estava preparado. Naquela noite, fiquei acordada na cama. E, pela primeira vez, não era aquela velha dor que não me deixava dormir. Era algo novo. Obriguei-me a voltar mentalmente pelos últimos 8 anos. A mudança de rota de Cedar Falls, o sistema do turno da noite que reconstruí a partir de papéis com anotações, cada relatório de perdas, cada conta que consegui salvar, cada decisão tomada às 2 da manhã que, em silêncio, manteve as cargas da empresa funcionando. Enquanto isso, minha família contava uma história em que um cheque de $20.000 do meu pai era o motivo de eu ter uma mesa naquele escritório. E, pela primeira vez na minha vida, senti, sem precisar pedir desculpas por isso, um pensamento simples e claro. Eu mereci isso. Eu não precisava de um único pedaço de papel para provar. A prova tinha 8 anos e meu nome estava em cada página. Também pensei em Whitney. Deitada ali no escuro, não senti ódio. Senti algo mais cansado do que o ódio. Finalmente entendi quem minha irmã realmente era. Ela não era uma vilã de uma história. Era uma pessoa que tinha sido protegida tantas vezes, de forma tão fácil e durante tantos anos, que nunca precisou realmente enfrentar a si mesma. Ela nunca tinha falhado em uma sala sem uma saída. E, naquele novembro, ela perdeu a vaga de líder de equipe, a parede que nosso pai não podia simplesmente atravessar e mover para ela. Em vez de permitir que sentisse aquilo, ela olhou para a pessoa mais próxima que estava indo bem e tentou puxá-la para baixo, até onde ela estava. Eu simplesmente era a pessoa mais próxima. Eu sempre tinha sido a pessoa mais próxima. Entender isso não fez doer menos. Mas fez tudo começar a fazer sentido. E uma coisa que faz sentido é algo que você finalmente consegue deixar para trás. Mas minha irmã não sabia de nada disso. Ela não sabia que eu tinha visto a carta. Não sabia que Carol tinha uma pasta com as provas. Não sabia que meu chefe já estava esperando.
Ela achava que estava indo para uma comemoração carregando uma arma secreta. Não fazia ideia de que era a única pessoa naquela mesa que não sabia como a noite terminaria. Na última semana antes do jantar, minha irmã fez uma coisa que, olhando para trás, me contou tudo. Ela ficou feliz. Não de um jeito caloroso ou gentil. Feliz de um jeito exagerado, frágil e claramente encenado. Começou a mandar mensagens o tempo todo no grupo da família, com pequenos corações. Estou tão animada para a sexta. Uma contagem regressiva. Ela nunca tinha comemorado nenhuma conquista minha em 35 anos. E agora estava enfeitando os dias antes do meu jantar de promoção como uma criança contando os dias para o próprio aniversário. Nathan me viu lendo uma dessas mensagens. Isso não é animação, ele disse. Eu sei. As pessoas só ficam tão barulhentas quando têm certeza de que estão segurando a carta vencedora. Ela estava criando uma plateia. Queria que toda a família chegasse preparada, inclinada para frente, esperando um espetáculo. E ela tinha colocado meu pai nesse espetáculo. Eu descobri essa parte depois, mas vou contar agora, porque é a parte mais cruel de toda essa história. Naquela semana, Whitney ligou para nosso pai e disse que ele deveria falar algumas palavras no jantar. Disse que a família gostaria de ouvi-lo. Disse que aquele também era o momento dele. Meu pai, que nunca tinha ido a uma única promoção minha, que nunca tinha visto meu escritório e que nem saberia dizer qual era o meu cargo, sentou naquela semana e preparou um pequeno discurso. E o discurso que ele escreveu era sobre generosidade. Era sobre o investimento silencioso de um pai na filha. Era sobre $20 mil. Ele acreditava naquilo. Essa é a parte que preciso que você entenda. Meu pai não era um mentiroso se levantando para contar uma mentira. Era um homem que tinha recebido uma história bonita sobre si mesmo, com uma carta emoldurada para provar que era verdade. E ele colocou aquela história na parede e também no coração, porque ela fazia com que ele sentisse que tinha tido importância na minha vida. Ele nunca fez a pergunta óbvia. Nunca perguntou, porque a resposta teria destruído a história. E aquela história era o único lugar onde ele podia dizer que tinha participado da minha carreira. Então minha irmã tinha falsificado o documento, meu pai tinha ensaiado o discurso e, juntos, eles tinham criado uma pequena máquina. E eles iriam ligá-la na frente de 50 dos meus colegas de trabalho e de mim. Naquela última semana, eu não preparei nada. Foi a coisa mais difícil que já precisei fazer. Cada parte de mim queria preparar uma defesa. Imprimir eu mesma o memorando da mudança de marca. Salvar o organograma no meu celular. Escrever o que eu diria. Ensaiar uma voz calma. Deixar as provas dentro da minha bolsa. Passei a vida inteira me preparando demais para sobreviver àquela família, esperando o impacto antes mesmo de o carro começar a andar. 2 dias antes do jantar, Whitney me mandou uma mensagem diretamente pela primeira vez em meses. Só para mim dessa vez, não no grupo da família. A mensagem dizia: Estou tão feliz por você, mana. Sexta-feira vai ser uma noite que ninguém vai esquecer. Li aquilo 4 vezes. Uma noite que ninguém vai esquecer. Ela nem conseguiu evitar me contar. Essa é a estranha arrogância de alguém que sempre foi protegido das consequências. Ela nunca aprendeu que um plano pode dar errado, então nem passou pela cabeça dela manter aquilo em segredo. Não respondi com nada agressivo. Digitei apenas 4 palavras. Obrigada. Até sexta. Eu queria que ela estivesse tranquila. Queria que tivesse certeza. Uma pessoa que mente com confiança vai caminhar até o centro de uma sala antes de pensar em olhar para baixo. Uma pessoa nervosa para na porta. Mas eu me lembrei do que Nathan tinha dito. Não fique na frente da mentira. E entendi uma coisa sobre uma defesa. Uma defesa faz você parecer a pessoa que está sendo acusada. Se eu me levantasse naquela mesa com uma pasta minha, aquilo viraria minha palavra e meu documento contra a palavra dela e o documento dela. Um empate. Uma bagunça. 2 irmãs, as duas gritando e mostrando documentos. A verdade não precisava que eu gritasse. A verdade precisava de uma única coisa. Precisava de uma sala. Uma sala com as pessoas certas dentro dela. E eu estava prestes a entrar naquela sala com minhas próprias pernas.
Na sexta-feira à noite, Nathan e eu chegamos ao restaurante um pouco mais cedo. A sala de jantar reservada era comprida, com uma luz baixa e quente e uma única mesa preparada para 50 pessoas. Meus colegas começaram a chegar. Pessoas com quem eu trabalhava havia anos. Os motoristas, a equipe de despacho, Carol, que encontrou meu olhar do outro lado da sala e fez um pequeno aceno firme com a cabeça, com uma pasta de couro sobre a cadeira ao lado dela. Raymond estava na cabeceira da mesa, tranquilo, cumprimentando as pessoas pelo nome. Minha família chegou junta, atrasada, em um pequeno grupo bem unido. Minha mãe, meu pai usando uma jaqueta que eu nunca tinha visto, com um papel dobrado aparecendo no bolso interno. E Whitney. Whitney estava radiante. Ela parecia realmente feliz, como alguém que imaginou aquele momento por tanto tempo que já tinha vivido aquilo na cabeça umas 100 vezes. Ela me abraçou na porta. Grande noite sussurrou no meu ouvido. A voz dela estava quente. Os braços dela estavam quentes. E isso me assustou mais do que qualquer coisa fria que ela já tivesse feito. Fui até meu lugar. Sentei entre meu marido e meus colegas, sob aquela luz suave, naquela sala bonita, e esperei. Raymond Keller foi o primeiro a se levantar, enquanto os pratos ainda estavam sendo colocados na mesa. Ele não fez um discurso longo. Raymond nunca faz isso. Levantou o copo e disse que, em 31 anos construindo aquela empresa, tinha aprendido que as pessoas que mantêm um lugar funcionando quase nunca são as mais barulhentas. Disse que algumas pessoas conquistam a confiança de uma sala com uma decisão silenciosa de cada vez, durante anos, até que um dia você olha para cima e percebe que toda a operação estava apoiada nos ombros delas e você simplesmente não tinha percebido quando esse peso passou para elas. Para Vanessa, disse ele. Nossa nova diretora de operações. Já estava mais do que na hora. 50 pessoas levantaram seus copos. Veio aquele som bonito e espalhado de uma sala concordando com alguma coisa. Senti meu rosto esquentar. Por um segundo inteiro, eu simplesmente me permiti viver aquele momento. Então, do outro lado da mesa, veio um som diferente. Metal batendo no cristal. Um garfo batendo em uma taça de vinho. 3 vezes, de forma forte e intencional. A sala inteira se virou para olhar. Minha irmã estava de pé. Desculpem, antes de todo mundo se sentar, disse Whitney, com uma risadinha, colocando uma mão sobre o peito. Como a irmã mais velha orgulhosa, eu preciso dizer alguma coisa. Por uma questão de honestidade, acho que todos aqui merecem conhecer a história completa. Senti Nathan ficar imóvel ao meu lado. Do outro lado da mesa, vi a mão de Carol se mover silenciosamente até a pasta de couro. Estamos todos muito felizes por Vanessa, disse Whitney. Estamos mesmo. Ela fez uma pausa. Mas eu acho justo que os colegas dela saibam toda a história de como ela chegou até aqui, porque não foi apenas por trabalho duro. Ela deixou aquilo no ar. Ela estava gostando daquele momento. Eu conseguia ver que estava. Não parabenizem ela, disse minha irmã. Não exatamente. Whitney continuou. Vanessa conseguiu este emprego. Ela conseguiu toda a posição que tem nesta empresa porque, 2 anos atrás, nosso pai fez uma doação de $20.000 para a Briguva Logistics. Ela fez outra pausa. Essa é a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Então ela olhou ao redor, observando todos os rostos. Vamos pelo menos ser honestos neste jantar sobre honestidade. A sala não ficou chocada. Fez algo pior. Ficou em silêncio daquela maneira específica e horrível. É o tipo de silêncio que acontece quando 50 pessoas, de repente, ficam ocupadas demais tentando não olhar umas para as outras. Um garfo parou no meio do caminho. Uma cadeira rangeu e depois ficou em silêncio, como se até a cadeira estivesse constrangida. Deixei meus olhos passarem uma única vez pela mesa. Vi Dali, que dirigia pelas rotas da Briguva havia 19 anos, apertar a mandíbula e ficar olhando fixamente para o prato. Vi 2 dos funcionários mais jovens da equipe de despacho trocarem um olhar rápido. Um olhar que dizia claramente que eles não acreditavam em uma palavra daquilo. Vi Carol tranquila, com a mão apoiada sobre a pasta de couro, observando minha irmã como quem olha para uma chaleira que já sabe que vai ferver. Nenhuma daquelas 50 pessoas olhou para mim com dúvida. Elas me olharam com algo mais próximo de pena.
E, por baixo daquela pena, havia uma raiva que crescia lentamente. Não contra mim. Por mim. Minha irmã tinha entrado naquela sala pensando que estava diante de uma plateia. Ela não percebeu que estava diante de um júri. Aquelas pessoas me conheciam havia 8 anos. E já tinham formado sua opinião em silêncio. Então Whitney colocou a mão na bolsa e tirou uma folha branca dobrada. A apresentação chegou ao momento para o qual ela tinha preparado tudo. Ela abriu a folha lentamente, segurando-a de forma que todos na mesa pudessem ver que parecia um documento oficial. Um logo, alguns parágrafos e uma assinatura. Eu tenho a carta, disse ela. A carta de agradecimento que a empresa enviou ao nosso pai pela doação. Ela passou o dedo até o final da página. Assinada pelo próprio diretor de doações corporativas deles, Elaner Pratt. Ela falou o nome falso com prazer, como se aquele nome tivesse algum peso. Então virou-se para nosso pai. Pai, disse ela. Conte para eles. Você queria dizer algumas palavras. Conte o que você fez por ela. E meu pai? Meu pai, que nunca tinha visto meu escritório, que tinha perdido minha formatura por causa de uma visita para ver um apartamento. Meu pai começou a se levantar da cadeira. Uma das mãos foi em direção ao discurso dobrado dentro da jaqueta. Seu rosto estava tranquilo, com a expressão satisfeita de um homem que estava prestes a receber agradecimentos. Agora todos olhavam para mim. 50 rostos esperando para ver o que a mulher que eles tinham acabado de homenagear faria diante daquilo. Eis o que eu fiz. Não me levantei. Não levantei a voz. Não peguei o celular, nem uma pasta, nem uma única folha de papel. Olhei para minha irmã, que estava ali, com um rosto vermelho e triunfante, segurando o documento falso. E senti uma calma estranha tomar conta de mim, como um casaco colocado sobre meus ombros. Assenti uma vez, devagar, como se dissesse: tudo bem. Pode continuar. Termine. Depois me sentei novamente na cadeira e coloquei as mãos sobre a mesa. Já pensei 1000 vezes naquele aceno. Acho que aquilo deixou Whitney mais desconcertada do que qualquer grito teria deixado. Ela tinha um discurso pronto para minha raiva. Tinha um discurso pronto para minhas lágrimas. Mas não tinha preparado absolutamente nada para o meu silêncio. Por um segundo, o rosto alegre dela vacilou, porque o roteiro que ela tinha na cabeça exigia que eu brigasse. E eu simplesmente, em silêncio, escolhi não fazer isso. Meu pai estava quase de pé quando, naquele exato silêncio com a carta de Whitney levantada, meu pai meio levantado e 50 pessoas imóveis ouvi, na cabeceira da mesa, o pequeno som de um garfo sendo colocado sobre um prato. Raymond Keller tinha parado de comer. Colocou o garfo no prato sem fazer barulho. Passou o guardanapo devagar no canto da boca e o deixou ao lado do prato. Então se levantou lentamente, como um homem que não tinha nenhuma pressa, porque já sabia como os próximos minutos iriam acontecer. E a única pessoa naquela mesa que não sabia era justamente a que ainda segurava o papel. A atenção da sala saiu de mim e foi para ele, como água procurando o ponto mais baixo. Desculpe, disse Raymond, com uma voz calma, quase gentil. Antes que seu pai diga alguma coisa, você se importaria se eu desse uma olhada nessa carta? O sorriso de Whitney aumentou. Ela achou que tinha acabado de receber a melhor coisa possível. O próprio CEO estava pedindo para ver sua prova na frente de todos. Na cabeça dela, a empresa estava prestes a confirmar sua história. Claro, disse ela. Por favor. Ela mesma levou a carta até o outro lado da mesa. Ela queria fazer aquele caminho. Colocou a carta falsificada na mão de Raymond Keller como se estivesse entregando um prêmio. Raymond pegou a carta. Colocou a mão no bolso interno do paletó, tirou os óculos de leitura e os colocou com calma. Segurou a folha um pouco afastada. A sala estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o sistema de ar-condicionado do restaurante, um zumbido baixo por trás daquele silêncio. Ele leu tudo. Cada linha. Deixou alguns segundos passarem. Então olhou por cima dos óculos para minha irmã e fez uma pergunta. Esse papel timbrado, disse ele. Esse logo aqui no topo. Virou a página para que ela pudesse ver. Abrigou e aposentou esse logo. Nós o substituímos em toda a empresa no outono de 2022, quase 4 anos atrás.
Ele não aparece em nenhum de nossos documentos desde então. Ele fez uma pausa. Sua voz continuou perfeitamente calma. Então eu gostaria que você me dissesse, na frente de todos aqui, quem na minha empresa enviou uma carta ao seu pai usando um papel que nós paramos de usar há 4 anos. Vi aquilo acontecer no rosto da minha irmã. Nunca tinha visto a cor desaparecer tão rápido do rosto de alguém. Sumiu das bochechas dela como a luz desaparece de uma sala quando uma nuvem passa na frente do sol. A boca dela se abriu. Nenhuma palavra saiu. A mão que segurava a taça de vinho colocou-a sobre a mesa, porque precisava fazer isso. Ela já não estava firme o suficiente para continuar segurando. Esse foi o primeiro passo. A mentira tinha sido contada, e a primeira prova tinha acabado de tocar nela. E ela já estava desmoronando. Eu não. A voz de Whitney tinha perdido toda a alegria. A carta foi enviada para a casa do meu pai. Eu não sei nada sobre os logos de vocês. Veio da sua empresa. Veio para a casa do seu pai, repetiu Raymond. Quando? Eu não sei. Recentemente. No último ano? No último ano. Ele assentiu lentamente, como se estivesse registrando aquilo sobre um logo que não existia oficialmente havia quase 4 anos. Entendi. Essa foi a primeira negação. E ela só piorou tudo, como as negações costumam fazer, porque agora havia uma data sobre a mesa. E aquela data não fazia sentido. Foi então que Carol Whitfield se levantou. Ela não levantou a voz. Carol nunca levantou a voz em 22 anos. Simplesmente ficou de pé, com a pasta de couro aberta nas mãos, e falou tanto para a sala quanto para Whitney. Eu sou Carol Whitfield. Trabalho na administração da Briguva há 22 anos. Ela levantou uma página. Este é o nosso memorando interno sobre a mudança da marca. Ele tem data. Tem assinatura. Ele confirma que o antigo logo foi aposentado no outono de 2022 e que deveria ser retirado de todos os materiais da empresa. Ela levantou uma segunda página. E quero deixar uma coisa muito clara para todos nesta mesa, porque isso é importante. A Briguva Logistics é uma empresa privada. Nós não pedimos doações. Nós não aceitamos doações. Não existe nenhum fundo, programa ou canal pelo qual alguém possa dar dinheiro para esta empresa em troca de qualquer coisa. Ela olhou para meu pai, sem maldade. Não é que tenhamos recusado a doação do Sr. Doyle. É que nunca existiu nenhuma forma de alguém fazer uma doação para esta empresa. A sala começou a se mexer bem devagar. Não de forma barulhenta. Era apenas um murmúrio. O som de 50 pessoas reorganizando silenciosamente tudo o que tinham ouvido nos últimos 3 minutos. Whitney balançava a cabeça rapidamente, em pequenos movimentos. Isso é, vocês. A carta é verdadeira. Eu tenho a carta. Ela está bem ali. Então Raymond Keller apresentou a última prova. Ele fez isso em silêncio. Quase com gentileza. E foi justamente isso que tornou tudo definitivo. Está assinada, disse ele, olhando para a página por Elaner Pratt, diretor de doações corporativas. Tirou os óculos e olhou para minha irmã. Eu administro esta empresa há 31 anos. Contratei todos os diretores que já trabalharam aqui. Nunca tivemos um diretor de doações corporativas, porque nunca tivemos um departamento de doações corporativas. Ele fez uma pausa. E, em 31 anos, nunca existiu nenhuma pessoa chamada Elaner Pratt na Briguva Logistics. Não esteve na folha de pagamento, não trabalhou como contratada, não esteve em lugar nenhum. Ele colocou a carta suavemente sobre a toalha branca da mesa, como quem coloca de lado algo que já terminou. Você acabou de se levantar na frente de 50 pessoas e ler em voz alta uma carta assinada por uma pessoa que não existe. A sala ficou completamente em silêncio. Esse foi o 6º passo. O silêncio. E foi naquele silêncio que minha irmã fez algo que nenhuma prova poderia ter feito por ela. Algo que eu jamais poderia ter feito contra ela. Ela destruiu a si mesma com as próprias palavras. Whitney virou a cabeça rapidamente para nosso pai. Toda a calma, todo aquele jeito doce e alegre que ela estava fingindo ter desapareceu. O que restou foi algo cru, furioso e assustado. Pai.
A voz dela cortou a sala. Pai, diga alguma coisa. Você disse que cuidaria disso. Você disse. Você disse que, se alguém perguntasse, você confirmaria tudo. Você jurou que cuidaria disso. Não ouse simplesmente ficar aí sentado e me deixar. Ela parou. Tinha percebido aquilo meio segundo tarde demais. Todos nós tínhamos ouvido. Não havia como aquela frase sobreviver à luz do dia. Você disse que confirmaria tudo. Aquilo era uma confissão disfarçada de acusação. A sala inteira entendeu, no mesmo instante, que os dois tinham criado aquela história juntos. E que ela tinha acabado de jogar nosso pai no centro da situação para não precisar enfrentá-la sozinha. Meu pai não se levantou para fazer o discurso. Ele voltou a se sentar na cadeira. O papel dobrado continuava dentro da jaqueta e nunca saiu de lá. O rosto dele tinha ficado tão branco quanto o de suas filhas. De repente, ele parecia muito velho e completamente encurralado. Se você já se sentou a uma mesa e viu sua própria família mudar a história sobre quem você é, já sabe qual é a parte mais estranha. Não é a mentira em si que tira o seu ar. É perceber quanto tempo você ficou em silêncio para manter a paz e como esse silêncio sempre foi confundido com concordância. Se alguma parte dessa história tocou em um lugar sensível dentro de você hoje, faça uma coisa por mim. Deixe uma única palavra nos comentários. Limites. Às vezes, dizer isso em voz alta, mesmo para desconhecidos, é onde tudo começa. Raymond Keller deixou o silêncio durar mais um pouco. Então se virou de propósito, afastando-se da minha irmã e do meu pai, e olhou para o resto da mesa. Minha mesa. Meus colegas. Meu espaço. Quero deixar isso claro para que ninguém tenha qualquer dúvida, disse ele. Vanessa Doyle foi contratada há 8 anos como coordenadora do despacho do turno da noite. Ela foi promovida porque identificou uma falha em uma mudança de rota antes que aquilo nos fizesse perder um cliente importante. Ela foi promovida novamente porque reconstruiu todo o nosso sistema de despacho noturno com as próprias mãos, no tempo livre dela. Ele continuou. E ela está sentada aqui hoje como nossa diretora de operações porque é a melhor profissional de operações deste prédio. Eu colocaria isso por escrito em um papel timbrado de verdade e assinaria meu próprio nome. Finalmente, ele olhou para mim. Ninguém comprou nada para você. Você nunca esteve à venda. Você simplesmente era melhor do que esta sala tinha conseguido reconhecer até hoje. A sala finalmente entendeu. Por um momento, ninguém se mexeu. Então Dali, o motorista que trabalhava havia 19 anos na empresa, um homem que quase nunca falava muito, afastou a cadeira e se levantou. Ele não fez um discurso. Olhou para mim do outro lado da mesa e disse simplesmente: Eu vi você trabalhar desde quando começou a cuidar dos turnos da noite. Qualquer pessoa que precise de uma carta para saber quem você nunca prestou atenção. Então ele voltou a se sentar. Foi só isso. Mas aquelas palavras foram o que finalmente quebrou a barreira. Então os outros também começaram a se levantar. Os motoristas, os funcionários do despacho, as pessoas que tinham me visto trabalhar durante 8 anos e que nunca precisaram de uma carta para saber quem eu era. Não foi todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro alguns. Depois a mesa inteira. As cadeiras foram sendo afastadas e o aplauso começou a se espalhar pela mesa até chegar a mim. Eu também me levantei. E, pela primeira vez em toda a minha vida, em uma sala cheia da minha família, eu não tentei me fazer menor. Eu me permiti ocupar exatamente o espaço que eu realmente ocupava. Do outro lado da mesa, minha irmã juntava a bolsa com as mãos tremendo. Ninguém a impediu de sair. Não era necessário. Ela saiu sozinha daquela sala quente e iluminada. E a carta falsificada ficou sobre a toalha branca onde Raymond a tinha colocado, virada para cima, sob a luz, para qualquer pessoa que quisesse olhar. Foi isso que aconteceu nas semanas seguintes. Cerca de 2 semanas depois, uma carta realmente chegou à casa dos meus pais, enviada pela Briguva Logistics. Dessa vez era uma carta verdadeira, em papel timbrado verdadeiro, com um logo azul quadrado bem nítido no topo. Era do advogado da empresa. Era curta e educada.
Explicava, em uma linguagem jurídica cuidadosa, que fabricar um documento usando o nome e o logo da Briguvai, além da assinatura de um funcionário inventado, e apresentá-lo publicamente como verdadeiro era algo muito sério. A empresa exigia que o documento emoldurado fosse entregue e que aquela história nunca mais fosse repetida. Minha irmã não discutiu com aquela carta. Pela primeira vez em toda essa história, minha irmã ficou completamente em silêncio. E permaneceu assim. Meu pai me ligou uma vez. Quero ser honesta sobre essa ligação, porque ela não terminou como nos filmes. Ele não pediu desculpas. Com uma voz apertada e magoada, disse que eu tinha humilhado a família e que poderia ter resolvido tudo em particular. 30 anos tinham passado e o roteiro não tinha mudado nenhuma linha. Eu tinha feito um grande drama. Ouvi tudo até o fim. Depois, com calma e sem raiva, disse a ele que não iria mais aos almoços de domingo, que não voltaria a conversar com ele sobre minha carreira e que, se ele repetisse a história da doação para mais uma pessoa sequer, a próxima carta que receberia não seria minha. Então me despedi. E eu realmente quis dizer as duas coisas, um pequeno adeus e um adeus definitivo. Depois desliguei. Minha mãe ligou alguns dias depois. Ela não tinha muito a dizer. Mas, perto do fim da ligação, com uma voz que eu sinceramente nunca tinha ouvido antes, ela disse 5 palavras. Sinto muito, Vanessa, por tudo. Era 35 anos tarde demais. Aquilo não consertou o campo com as cadeiras vazias, nem os cartões que ninguém respondeu, nem o sorvete que escolhi rápido demais. Mas descobri que ainda podia guardar aquelas palavras. Não como uma chave que abriria alguma coisa. Apenas como uma verdade. Finalmente dita em voz alta. Eu disse a ela que tinha ouvido. Isso era verdade. E era tudo o que eu tinha. Agora é uma manhã tranquila. E estou escrevendo isso na minha própria mesa. A placa com meu nome diz: Diretora de Operações. Eu conquistei essa placa uma rota, um problema resolvido e uma decisão tomada às 2 da manhã de cada vez, durante 8 anos. E não existe um único dólar ligado a ela que não tenha vindo do meu próprio trabalho. Passei a maior parte da minha vida acreditando que, se eu fosse pequeno e silencioso bastante, minha família finalmente abriria espaço para mim. Eles nunca abriram. O espaço de que eu precisava nunca viria deles. Eu precisei entrar em uma sala completamente diferente. E, pela primeira vez, me recusei a me diminuir dentro dela. Minha irmã colocou sobre uma mesa um pedaço de papel com toda a minha vida escrita pelas mãos dela. Ela esqueceu a única coisa que realmente importava. Uma carta falsificada pode carregar qualquer nome que você quiser. Mas nunca, jamais, pode carregar a verdade. E a verdade estava sentada naquela mesa, em uma cadeira que tinha conquistado por inteiro.